Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Renata Gorga, de Brasília. Técnico de universidade que alegou perseguição política não reverte justa causa. Em nosso giro pelos regionais, o repórter Petros Faria traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. Trabalhador será indenizado por cobrança de metas abusivas e insultos. Em 14 de junho é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue e nós vamos tratar do tema no quadro Quero Post de hoje. Se uma pessoa que trabalha no período noturno doar sangue no período diurno, ela tem direito à folga no mesmo dia? É o que vamos responder daqui a pouco. Se liga, o nosso programa já está no ar. Um técnico de informática da Universidade de São Paulo, demitido por excesso de faltas, não conseguiu reverter a justa causa. O empregado afirmou que o controle de frequência teria sido fraudado por perseguição política, mas não conseguiu comprovar a alegação. O caso foi acompanhado pela repórter Renata Gorga. O técnico de informática trabalhou por 30 anos na Universidade de São Paulo, a USP. Ele foi dispensado por dessídia, ou seja, negligência no cumprimento das atividades, além de abandono de emprego. No processo, o trabalhador alegou que ficou afastado por mais de 18 anos, sem remuneração, em razão de atividades sindicais, e que, quando retornou, o prefeito do campus o indicou para prestar serviços na unidade de Ribeirão Preto. Afirmou também que, quando um novo prefeito do campus assumiu o cargo, a USP, sem justificativa, começou a recolher a ficha de presença de forma corriqueira, até que o documento não ficou mais disponível. Após a desativação da unidade onde trabalhava, o técnico declarou que ficou vagando sem função, até que foi aberto o processo administrativo disciplinar que resultou na dispensa dele. A USP negou que tivesse impedido o empregado de assinar a ficha de frequência. Argumentou também que a justa causa foi precedida de processo administrativo válido que comprovou o abandono de emprego. O Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, confirmaram a justa causa. Isso porque, de acordo com as provas incluídas no processo, a folha de frequência ficava disponível no gabinete do prefeito do campus. Além disso, o gestor teria alertado o técnico 2 vezes para regularizar as ausências. Embora testemunhas tenham afirmado que viram o profissional algumas vezes no campus, para o regional, isso não comprovaria o comparecimento habitual ao serviço. Após a decisão ter se tornado definitiva, o trabalhador entrou com uma ação rescisória. Ele sustentou que o procedimento administrativo feito pela universidade foi fruto de uma conspiração contra ele, por rivalidade política com o prefeito do campus, e, portanto, haveria prova falsa. O TRT não aceitou essa hipótese porque o trabalhador não comprovou a alegação, nem as testemunhas mencionaram o assunto. Em recurso ao TST, o argumento de perseguição política foi reiterado. O relator do caso, na seção 2 de dissídios individuais, foi o ministro Sérgio Martins. O ministro destacou que a conclusão do julgador, resultante das provas dos autos, não caracteriza a hipótese de prova falsa a que se refere o artigo 966 do Código de Processo Civil. O dispositivo estabelece que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Por esse motivo, o ministro relator Sérgio Martins rejeitou o pedido do trabalhador. Ação rescisória com base em prova falsa, artigo 966 do CPC, conclusão do julgador foi resultante do cotejo das provas dos autos. Em razão disso, não caracteriza prova falsa. Reconhecendo o recurso, negando o provimento. Pela própria sustentação, já se verifica a necessidade de rever provas. Aqui foi feita o julgamento de acordo com a prova. E cotejo de provas não caracteriza a hipótese de prova falsa. Então, senhor presidente, não sei se o que aconteceu lá está certo, está errado, mas estou negando o provimento. O vice-presidente do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, acompanhou o relator.
nós estamos num processo de ação rescisória e realmente vários dos fatos aqui que foram colocados, que teria sido uma perseguição, são fatos que certamente deveriam ter sido tratados em processos normais anteriores. O que está aqui colocado é uma análise da prova. É feita por comissão, com uma série de provas, uma comissão formada por vários servidores da instituição, da universidade, de maneira que eu, de fato, embora me tenha impressionado o argumento, eu creio que se havia essa má vontade com o reclamante com vários fatos e nenhuma medida judicial foi tomada, então, num contexto de uma ação rescisória, é realmente muito difícil se chegar a uma conclusão contrária, sendo que todos os documentos juntados aqui são desfavoráveis ao reclamante. A decisão foi unânime. Embargos declaratórios ainda serão analisados. Giro pela Justiça do Trabalho. Uma empresa do ramo de telecomunicações deve pagar indenização por danos morais de R$ 8.000 a um ex-empregado por abuso na cobrança de metas e tratamento humilhante. A decisão é da 9ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais. O repórter Petros Faria conta os detalhes do caso pra gente. De acordo com o trabalhador, a empresa criou um grupo de WhatsApp onde eram realizadas cobranças de forma desrespeitosa. Havia o chamado ranking da vergonha, onde era apontada a posição dos colaboradores na lista de vendas. Os empregados eram submetidos ainda a constrangimentos públicos, com exposição em redes sociais e piadas e apelidos pejorativos, como cabritos. Para o juiz convocado Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque, a situação cria uma competitividade nociva entre os vendedores, expondo ao ridículo aqueles que não atingiram as metas do mês. Ele reconheceu, então, o dano moral, determinando a indenização. Quero post! Em 14 de junho é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue e nós recebemos uma pergunta sobre o tema na nossa caixa de comentários do YouTube. O Luiz Cláudio quer saber o seguinte: se uma pessoa que trabalha no período noturno doar sangue no período diurno, ela tem direito à folga no mesmo dia? Quem vai responder é o juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Espírito Santo, Cássio Ariel Capone Moro. O artigo 473 da CLT prevê que o empregado pode se ausentar do trabalho, sem prejuízo do salário, por um dia em cada 12 meses de trabalho, para a realização de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. A legislação, no entanto, ela não especifica se esse um dia corresponde ao dia específico da doação ou a um dia qualquer da jornada efetiva do trabalhador, que leva à necessidade de uma interpretação mais cuidadosa. No caso de quem trabalha à noite e realiza doação de sangue durante o dia, podemos até pensar em achar alguma doutrina, alguma jurisprudência razoável que tenha entendido que esse direito à ausência remunerada se aplica à jornada mais próxima do ato de doação, ou seja, o trabalhador doou sangue num dia, ele tem direito sim à folga na noite subsequente, ou seja, doou de dia, à noite folga. Mas há uma certa controvérsia, o ideal é informar ao patrão quanto antes, negociar isso, Enfim, essas interpretações elas garantem a eficácia do direito e, se usufruída no dia, também preserva a saúde desse trabalhador que, após uma doação de sangue, não deve ser submetido a esforço físico, sem o qual o período do dia foi sua jornada. E, portanto, respondendo objetivamente, entendo que sim, quem trabalha à noite e doa sangue durante aquele dia tem direito à dispensa remunerada na jornada subsequente, Mas desde que a doação seja comprovada e desde que seja conversado antes com o seu empregador. É um direito importante que valoriza tanto a solidariedade quanto a proteção à saúde do trabalhador. Muito obrigado. E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o @TSTJus. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com/TST. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv@tst.jus.br.
Eu fico por aqui. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Bruno Lima, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.